Vamos continuar com o segundo vídeo da série de aulas sobre programação dinâmica dentro do curso aí de Projeto e Análise de Algoritmos. Mais especificamente, nessa aula a gente vai falar do problema que talvez seja o problema mais clássico para se resolver com PD, que é o problema da mochila, que não é esse problema que está aí, que esse é um problema, é da mochila, mas não se resolve com PD. Vamos resolver o problema da mochila, que se parece com aquele que eu dei em uma aula de algoritmos gulosos, só que com restrições um pouquinho diferentes. Vou citar, vou descrever aqui o que é esse tal do problema da mochila, mais especificamente o problema da mochila 01, o problema da mochila binária, ele tem nomes diferentes, mas basicamente a diferença do que eu já dei até agora é que a gente não tem mais itens fracionáveis, a gente só tem itens que são inteiros. Então antes, lá naquela aula de algoritmos gulosos, eu dei da mochila fracionária, significava que eu podia colocar a quantidade que eu quisesse da coisa que eu quisesse. Tá? Não precisava levar o item inteiro, podia colocar só uma porção. Aqui já não mais. Mais especificamente, para cada item disponível, a gente tem a opção de levá-lo ou não levá-lo. Não tem nem a opção de, eu quero levar 5 desse, a não ser que você fale explicitamente, tem 5 itens desse aqui. Tá? Então, é por isso que chama mochila binária, leva ou não. O jeito mais simples de explicar é aquele jeito da mochila mesmo, que dá o nome para esse problema, que é, eu tenho uma mochila com uma determinada capacidade. Que nesse caso aqui, eu coloquei 15 quilos, porque eu trouxe essa figura desse link, tá? Tá aqui embaixo. Nem sempre é dado como peso, massa no caso aí, Às vezes é dado por tamanho e etc. Mas o importante é, você tem uma capacidade que é alguma determinada medida. E os seus objetos têm essa mesma medida, mesma unidade de medida. Como aqui está massa, então eu tenho objetos aqui de 12 quilos, de 2 quilogramas, 1 quilograma, e esse também é de 1 quilograma. E além disso, cada item tem um valor associado a ele. Então, até esqueci desse daqui, que tem 4, e o valor associado a ele é 10 dólares aqui. Então, a ideia do problema aqui é eu escolher quais desses itens eu pego, de tal forma que eu não estoure a mochila, que eu não passe da capacidade dessa mochila e que eu tenha o maior ganho possível, ou seja, que eu tenha a maior soma dos valores dos itens que eu escolhi colocar na minha mochila. Esse problema eu já falei na outra aula que geralmente ele é associado a um ladrão que entrou e ele tinha uma mochila e ele tinha que obter o maior lucro se ele fosse vender. Eu não gosto dessa alegoria, os corintianos reclamam também, então não é bom colocar em aula. Então eu quero mostrar aqui que não serve só para isso, Isso aqui é uma alegoria de fato. Eu quero mostrar que existem outros problemas que você consegue associar diretamente ao problema da mochila. Isso é outra coisa que eu já citei em outra aula também, que esses problemas, geralmente eles são especificados de forma meio didática, mas eles se encaixam diretamente em problemas práticos, como esse que está aqui, que também é uma alegoria, mas dá para ver que as coisas se encaixam diretamente. Então imagina que você resolveu trabalhar com importações, ou seja, você vai trazer produtos, e aí ele está grifado aqui em azul, por um motivo específico, para dizer que produtos eles estão diretamente relacionados a itens no problema da mochila. Esses produtos vai trazer de outros países aqui para o Brasil e vai vender eles. Só que por alguma lei ou por questão da transportadora, alguma coisa desse tipo, você tem um peso máximo ali que você pode trazer de material. Dado esse peso máximo, que é a capacidade da minha mochila, então eu consigo associar diretamente a capacidade, eu vou ter produtos, uma lista de produtos que eu posso trazer para cá, que tem lá seus pesos, tamanhos, massa, o peso a gente usa erroneamente, tá? Quem é físico aí, eu peço perdão. E os valores obtidos com a venda deles, que no caso aqui são os lucros obtidos. Então a pergunta aqui fica, é a seguinte, você trabalha com importação, você tem todas essas restrições aqui, que produto que você vai importar? Você vai importar aqueles produtos que não ultrapassem o peso máximo permitido pela transportadora, de tal forma que você obtenha o maior lucro possível. Isso aqui está diretamente relacionado ao problema da mochila. Mas nem todos os problemas são fáceis de enxergar assim a relação com produto, capacidade máxima, lucro obtido, que isso aqui parece muito mesmo com a mochila. Alguns são um pouco diferentes, e eu trouxe 2 aqui. No primeiro deles, você pode imaginar que você trabalha em uma empresa que está bastante interessada em fornecer cursos, fornecer qualificação para os seus funcionários. Para isso, eles te dão um benefício, que é um valor de X reais
para que você faça cursos, por exemplo, cursos da Coursera e coisas desse tipo. E também, devido à natureza dos cursos e do seu emprego, né, o trabalho que você tem ali, as suas atividades que você tem que fazer, esses cursos, né, são tabeladas ali os benefícios que você vai ter ao cursá-lo. Então, a empresa pode fazer isso para sugerir para os seus funcionários que façam um curso X, Y, Z, ou você pode fazer isso para o seu próprio benefício, né? Que é, dada a lista de cursos, por exemplo, do Coursera, e todos os seus preços, mais essa tabela de benefícios, quais cursos que eu devo escolher considerando que eu tenho esse limite de orçamento que a empresa me deu. Então, isso aqui cabe exatamente no problema da mochila. Os cursos são os itens, os preços são os tamanhos, né? Então, o total de preços aqui tem que caber no orçamento, que seria a capacidade, e os benefícios são aquele valor que você obtém. Esse último exemplo aqui tá aí, eu não gosto muito dele porque ele considera que você pode dar números para as pessoas aí de produtividade estimada, mas eu trouxe porque está no livro texto do Tim Halfgarden. Então imagina que a empresa lá tem um orçamento, uma startup, alguma coisa assim, vai criar um orçamento para pagamento de salário. E tem uma lista de candidatos. Então o orçamento é a capacidade, os candidatos são os itens. Com diferentes produtividades estimadas. Essas produtividades são os ganhos. E aí tem os requerimentos de salário. Então, o que você quer fazer é, dentro do orçamento que você tem para pagar os salários, você quer ter o máximo possível de produtividade estimada dentro desses candidatos. Que candidatos que eu escolho? Então, esse exemplo também cai diretamente no problema da mochila. Mas chega de alegoria, vamos formalizar o problema. Então, imagina que eu tenho N itens, e esses N itens, eles são descritos por dois vetores que estão alinhadinhos. Então, o primeiro item, eu tenho o valor V1, e o tamanho dele, né, o custo, o peso dele é S1. E aí eu tenho V2, tenho S2 e assim por diante, tá? Então o enésimo item tem esse valor e tem esse peso aqui. E aqui eu coloquei C para a capacidade máxima da minha mochila. O objetivo desse problema, então, é encontrar um subconjunto de itens S-chapéu, tal que o S-chapéu esteja contido ou igual 1 até N. Dado isso, você quer maximizar o valor obtido, ou seja, você quer achar o maior S-chapéu, tal que a soma dos valores de todos os itens contidos em S-chapéu seja maior, né? Você quer maximizar. Ainda, você tem uma restrição. Você está restrito a soma desses itens em S-chapéu não pode passar a capacidade da mochila. Ou melhor, a soma dos custos ou pesos desses itens não pode passar a capacidade da minha mochila. Essa carinha de problema que está é uma cara bem comum de problemas de otimização, seja essa otimização discreta ou não. Aqui nesse caso, a gente está olhando para um problema de otimização discreta. Mas vamos olhar para a prática um pouco. A gente tinha uma solução gulosa até agora. E a solução gulosa era a seguinte: você escolhe o item de maior valor, se ele couber na mochila, você pega e põe ele lá. Será que isso funciona para todo e qualquer caso? Vamos olhar para esse caso aqui. Então eu tenho aqui os meus valores e eu tenho aqui os meus pesos. A capacidade da minha mochila é 15. Então eu vou ordenar por valor, que na verdade até já está ordenado aqui. Pego o primeiro item, esse cara aqui, de tamanho 8. Agora a minha capacidade da mochila passou a ser 10. Desculpa, passou a ser 5, né? Eu tinha 15, gastei 10 aqui. E por enquanto, a soma lá do meu S-chapéu, né, aqui, tá 8. E aí o próximo item, ele já tem peso 5. Então aqui já fica com capacidade 0. E a soma lá, total do meu benefício, é 8 mais 6, que dá 14. Mas será que é a melhor estratégia que eu poderia usar? Eu não consigo uma mochila que eu tenha benefício maior do que 14? Se a gente olhar só para os itens de 2 para baixo, o que vai acontecer é, a gente consegue colocar todos eles na mochila, certo? A soma disso tudo aqui, ó, é exatamente 15. Só que a soma dos valores aqui, ó, aqui já dá 10, aqui já dá 14 e aqui dá 17. Então eu tenho uma solução que eu consigo uma soma lá de valores do S-chapéu de 17. Então,
o algoritmo guloso não funciona, dado que ele deu para mim uma resposta com 14. Então não funciona. Para a gente construir, então, a solução de programação dinâmica, a gente tem que pensar em alguma coisa que a gente chama de subestrutura ótima. Ou seja, é como que eu defino um subproblema junto a como que eu faço para utilizar a resposta para esse subproblema para compor um subproblema maior. Tá? Então, subestrutura ótima, grosso modo, é isso. Nesse caso, para cada item, o que configura um subproblema, né, você tem que você tem que escolher se o item está na mochila ou não. Então você tem uma capacidade de mochila, você olha para um item e define se ele está ou não, e aí isso vai te levar a 2 subproblemas diferentes. Então vamos pensar nessas decisões, decisão de adicionar ou não adicionar. Se você está olhando para um item, e eu coloquei como último item porque a gente tem uma determinada ordem, essa ordem pode ser qualquer, que vai funcionar, tá? Então se você está olhando lá para o seu último item ainda da lista de disponíveis, e ele cabe na mochila, etc., mas ou ele não cabe, tá? Ele cabe e você decide não adicionar, ou ele não cabe. Os dois casos você não vai adicionar. Ele entra aqui, né? A solução ótima está nesse subconjunto, essa estrela, que está contido em todos os elementos que ainda faltam. Então esse aqui é para o enésimo, né? E se eu decidir não adicionar, a resposta está no subconjunto que não contém esse n. E aí a gente mantém a mesma capacidade da mochila. Se eu não adicionei nada, eu não gastei a capacidade da minha mochila em momento nenhum. Agora eu tenho a decisão de adicionar esse último item na minha mochila, na minha solução. Aí então a solução está no subconjunto S chapéu, que é um subconjunto desse cara aqui ainda. O N ainda está aqui. E a capacidade da mochila, como é que fica? A gente tem que decidir isso. Até para a gente ver se realmente esse N vai ficar aí na solução final ou não. Lembrando que a gente está olhando primeiro o que são subproblemas, e não estamos já solucionando de cara, tá? Bom, é o seguinte, se a gente não cabe na mochila, eu já falei, você volta para o item 1, é a mesma coisa que decidir não colocar na mochila. Se couber, você tem que verificar todas as possibilidades de mochilas que são menores ou iguais a esse negócio que está aqui, ó. Então você está na capacidade para o enésimo problema. Então essa aqui é a capacidade final, tá? Você subtrai o peso desse item. E aí você olha para todas as mochilas que vêm antes disso. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que a sua capacidade da mochila, como eu fiz antes lá, é 15. E aí você tem um item cujo SN ele é 5. Então o que você vai fazer é verificar todas as mochilas de capacidade contida em 0 até 10, que é o 15, esse 15 que está aqui, menos esse 5 que está aqui. Beleza? Isso significa, eu coloquei, me sobrou uma mochila de capacidade 10 e eu não sei qual é a resposta do ótimo para a capacidade 10. Mas está aí nesse intervalo que eu acabei de pôr. Nesse caso, eu caio então nessa relação de recorrência, que tem todas as decisões que eu acabei de falar agora há pouco. Primeiro, esse aqui é o seguinte, né? Se o tamanho do meu objeto ele for maior do que a capacidadezinha, esse Czinho aqui é do estado atual, tá? For maior do que a capacidade atual, então eu não tenho o que fazer, a minha decisão é não e pronto. Então a minha resposta para esse item, dada aquela capacidade, é a mesma resposta que não colocar aquele item e manter a capacidade, que é essa linha de cima aqui. Então esse aqui é o não coube. Se couber, aí eu tenho que fazer as duas decisões que eu falei antes. As duas decisões que eu falei antes são essas daqui, ó. Eu faço isso aqui, que é o não incluir. Então, a minha capacidade de mochila se mantém. E eu chamo de novo a minha, pode ser recursivo aí, né? Eu chamo de novo a minha função que verifica a função, a resposta para aquela mochila da mesma capacidade com um item a menos, esse item a menos, o iésimo. Mas, se couber, eu posso também tentar ver se não rola eu pôr ele lá. E o que vai acontecer nesse caso? Esse aqui é o incluir. Então eu vou verificar essa mesma resposta, essa mesma questão aqui de tirar o meu item da lista de possibilidades,
Mas agora eu estou diminuindo a capacidade da minha mochila e eu estou adicionando o valor desse item que eu acabei de pôr na minha solução. E aí, chamando esses caras recursivamente, eu vou chegar aqui com duas soluções possíveis. A melhor de todas, considerando o que eu incluí, e a melhor de todas, considerando o que eu não incluí. E vou escolher a melhor delas. Por isso tem esse max que está bem aqui, ó. Parece bastante complicado até a hora que a gente faz um exemplo. Aqui nesse exemplo, aqui está o Vzinho, né, que é o vetor dos valores que eu obtenho se eu pegar os objetos, e está o meu S, que é o peso dos meus objetos. A capacidade da minha mochila nesse caso vai ser 7. O que eu faço é, eu construo uma matriz, que aqui é a capacidade residual que eu tenho, ou seja, quanto que eu ainda tenho da mochila, e aqui, cada linha, eu estou olhando para um objeto e decidindo se eu coloco ele ou não. Nessa primeira linha, o objeto 0 significa que eu não estou colocando objeto nenhum. Eu vou colocar tudo 0, porque se eu não colocar objeto nenhum, o meu ganho vai ser 0, tá? A próxima slide tem isso aqui já preenchido. A mesma coisa vale para a coluna. Se a minha capacidade da mochila é 0, eu não consigo colocar nenhum dos objetos. Então, o meu benefício total é 0 também. E agora eu vou fazendo de forma iterativa o preenchimento dessa matriz, que é a tal da matriz de memorização. Aqui nesse ponto, que eu tenho um 0 a mais aqui, ó, esse cara, por que tem esse 0? Bom, aqui o que eu estou tentando fazer é, eu estou tentando incluir o meu item 1 numa mochila de capacidade 1. É possível fazer isso? Não é possível, porque olha lá em cima, o peso do meu cara é 2, então ele não cabe. O que eu faço nesse momento? Eu olho para essa linha de cima aqui, ó, da minha relação de recorrência. Então eu tenho que pegar a resposta que está no meu V do I-1 com essa capacidade de mochila. E só, e eu não somo nada. Onde está isso? Está aqui, ó, na linha de cima, na mesma coluna. Então eu só replico o valor aqui que é 0. E depois disso tem esse monte de 10. O que é esse monte de 10? Nesse caso aqui, ó, eu estou tentando incluir o valor... eu estou tentando incluir o item 1 numa mochila de capacidade 2. Eu consigo por ele. Então, nesse caso, a minha decisão é... Aqui eu estou na linha de baixo, tá? Não incluir, que é essa primeira parte do meu max. Então, isso aqui é a mesma coluna, linha de cima. Tá aqui, ó. Então essa é uma das possíveis decisões, vou até fazer uma seta um pouco melhor para não confundir que é a coluna do lado. E a outra é a linha de cima, então esse VI-1, só que a coluna é dada pela capacidade que eu tenho agora, menos o valorzinho do SI, que no caso aqui é 2. Então para esse cara que eu circulei aqui embaixo, a linha de cima está aqui e a capacidade é 2, que é a capacidade que eu estou olhando agora, menos 2, que é esse S aqui, o SI, que no caso é o S1, né? Então, de onde vem esse valor? Vem daqui, ó. Só que aí eu somo esse VI. Isso é um U, né? Isso não é um V. Então eu somo esse VI. Qual deles é melhor? Daqui vem um 0 e daqui vem 0 mais 10. 10 é melhor, então eu coloco esse 10 no lugar nesse lugar da minha matriz de memorização. Eu vou pular um pouco e vou aqui para esse último, só para a gente conseguir melhorar a nossa interpretação aqui, né? Bom, cabe. Eu tenho uma mochila de capacidade 7, eu estou olhando para um item de peso 2, então ele cabe. Eu vou para a linha de baixo da minha relação de recorrência. Nesse caso é a escolha entre replicar o valor que está aqui em cima, que é o não incluir o meu item, ou incluir. Incluir significa pegar o cara da linha de cima, duas colunas para trás porque o meu S1 é 2, e somar 10 porque o meu V1 é 10. Então aqui eu escolho ficar com 10. A próxima linha, tenta você preencher e descobrir como é que eu cheguei nesse valor. Eu já vou falar. Esse valor 7 aqui vem do seguinte, eu vou tentar incluir, bom, primeiro o 0 que já estava, né? O 7 significa vou tentar incluir o 10º objeto, que é esse cara aqui, ó, que tem peso 1. Na mochila de capacidade 1, ele cabe? Sim, vou para a segunda linha da relação de recorrência e faço aquela decisão. Ou eu replico o valor aqui logo de cima, ou eu somo 7, que é o valor desse meu objeto, ao que eu tenho na matriz de memorização na linha de cima, uma coluna para trás. Uma coluna para trás vem daqui desse S2.
Então, ou eu escolho ficar com 0, ou eu escolho ficar com 0 mais 7. Fiquei com 0 mais 7. Nesse caso aqui, ó, a escolha é ou eu fico com 10, ou eu fico com 0 mais 7. Eu prefiro ficar com 10, eu quero maior valor. Aí, nesse caso aqui, no próximo, já muda um pouco a figura. Esse aqui já é um pouco mais interessante. Ou eu fico com 10, significa não incluir o meu item na minha mochila, na minha solução. Ou eu posso fazer isso aqui, ó. Olho para essa coluninha aqui, tem um valor lá, 10. O que ele significa? Não me importa tanto assim agora o que ele significa. O que eu sei só é que ali, se eu tenho uma mochila de capacidade 2 e eu já fiz alguma decisão para os meus itens anteriores, então eu posso escolher, eu posso usar essa solução, independentemente de como eles foram escolhidos, para compor essa minha. Então, o jeito que eu descrevi programação dinâmica, do jeito que o Cormen enuncia o princípio de otimalidade de Bellman, significa isso aqui que eu acabei de falar. Você achou ali que tem uma solução de valor 10, não importa como ela foi composta. É por isso que os subproblemas são, de certa forma, independentes. Ou eu construo a minha solução independentemente de como foi construída do meu subproblema. Esse que é o ponto. Então eu fiquei com 17, porque aqui ó, eu escolho entre o 10 ou o 10 mais 7. Então aqui significa, eu sei, né, que significa eu ter colocado os dois itens, mas o meu algoritmo não sabe. Não ainda, a gente já chega lá. E aí o mesmo vai daqui para frente, tá? Daqui para frente é tudo igual. E aí eu vou deixar para vocês preencherem a matriz de memorização até o final. E a minha pergunta agora é a seguinte: onde está a resposta para o meu problema? Ele está lá na última linha, última coluna. Significa que eu estou tentando colocar o quarto item numa mochila de capacidade 7. Esse 34, vamos ver de onde ele veio, né? Ou eu replico o 32, que é o não incluir o item, ou ele vem, deixa eu ver qual que é o peso dele. O peso dele é 5, né? Ou ele vem da linha anterior 5 colunas para trás. Então, 1, 2, 3, 4, 5, que é esse 10, mais o quanto eu ganho se eu escolher ele, que é 24. 10 mais 24, 34. Tá aí que vem esse valor. Então tá bom. Significa que nessa última célula da minha matriz de memorização está a resposta para o meu problema da mochila? Sim, é exatamente isso. Mas está a resposta do quanto eu vou ganhar. Aí não tem a resposta de quais são os itens que eu precisei incluir para ganhar esse 34 dinheiros. Então dá para eu achar qual que é essa resposta? Dá. A gente faz um negócio que a gente chama de backtracing. A gente vai rodar o algoritmo para trás para reconstruir a minha solução. E a gente faz da seguinte maneira. Eu olho a minha resposta, que é 34. E aí eu olho para os casos aqui da minha matriz de recorrência, e aí eu faço um ifzinho bem simples, que são esses casos aqui, né? Aí eu faço um ifzinho bem simples para descobrir qual dessas três decisões, essa ou essa, que me deu o valor 34. Às vezes pode ter um empate. Esse empate eu posso escolher para que lado que eu vou. O que também significa que eu posso ter múltiplas soluções, tá? E aí, o que eu faço com isso? Nesse caso, como eu falei no slide anterior, eu sei que o 34 ou ele veio daqui de cima, e com certeza não é. Por que eu sei que ele veio daqui de cima? Porque cabe, né? Esse meu item cabe na mochila. Ou ele veio da linha anterior aqui. E aí, porque eu sei que aquela conta dá 34, então é igual ao que está aqui na minha matriz de memorização, eu sei que eu vim desse ponto aqui. E aí, tá aqui as setinhas, né? E aí eu sei que esse item aqui faz parte. Por que eu sei que o item 4 faz parte? Porque eu sei que o meu 34 foi obtido por essa decisão, e essa decisão significa para mim incluir. E aí eu repito esse procedimento para essa célula de onde eu vim. E aí eu vou perceber que aqui significa não incluir, porque eu repliquei o cara aqui de cima. Aqui significa não incluir, porque eu repliquei o cara aqui de cima. E aqui significa incluir, porque eu não repliquei o cara de cima, mas sim vim daqui e somei 10. Então a minha resposta total é 24, a melhor mochila que eu consigo é um ganho de 24 no final, e ela é composta pelo item 1 e o item 4. Então é isso, eu não vou mostrar que o algoritmo que eu acabei de demonstrar para vocês aqui
é ótimo, ou seja, que ele atinge a resposta que eu quero, mas isso vai ficar para uma outra aula, eu vou provar um outro algoritmo, e aí vocês vão ver que nem é tão difícil assim. Feito?